E aí pessoal, tranquilo, beleza? Espero que estejam todos muito bem. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai dar uma conferida no Ryzen 5 5600 GT mais uma placa de vídeo RX 6650 XT. Esse tipo de configuração é para aquele que comprou, montou o PC somente com o processador utilizando o gráfico integrado e depois vai colocar uma placa de vídeo. Se você já for montar o PC com placa de vídeo, esse processador não é para você. Eu recomendo que você invista aí ou no Ryzen 5 5600 ou se quiser um processador mais forte para tancar jogos aí competitivo como CS2, um Warzone da vida, mantendo aí uns 200 FPS, já investe aí no Ryzen 7 5700X 3D. Tem vários testes aqui no canal e ele dá conta tranquilamente de entregar uns 200 Hz ou até mais, dependendo aí da sua otimização dentro do jogo no Warzone, e segurar também os 300 FPS no CS2. A configuração aqui está com o Ryzen 5 5600 GT, a mainboard é uma B550M Aorus Elite, memória 2x16 a 3200 MHz e a plaquinha de vídeo é uma RX 6650 XT, modelo Triple Fan da ASRock, uma excelente placa de vídeo e assim, entrega aí um desempenho, entrega aí uma temperatura excelente, um desempenho bom, e o nível dessa placa de vídeo é de uma RX 7600 ou RTX 4060, nível aproximado. Tem testes aqui no canal também comparativo. Eu já peço o like de vocês e vamos lá para o vídeo. Já lá ia me esquecendo, o drive que eu estou utilizando nesse vídeo é o Adrenalin 24.8.1, é o drive mais recente da AMD para essa placa de vídeo. Pessoal, percebo que 80% que assistem os meus vídeos não é inscrito no canal. Se puder, pessoal, dá essa moral aí para o canal, ajude o canal a dar uma crescida, se inscreva no canal, ative o sininho e também, deixa aquele like, nos ajuda demais em nosso conteúdo. E vamos lá para os testes. God of War aqui com as configurações gráficas em God of War com as configurações gráficas em 1080p. E os gráficos no Ultra, deixa eu mudar uma configuração aqui, conseguimos aí uma média de 69, 70 FPS, com 1% low segurando um excelente FPS, 0.1 também segurando aí um excelente desempenho, excelente FPS. Placa de vídeo ali ficando em 99% de uso e o processador 40, 44, 45% de uso. Deixa eu ver se eu chego aqui próximo de um combate para a gente ver como é que essa configuração se comporta. Fui num load aqui mais longe, é que a gente está numa área mais fechada e o FPS subiu um pouco e estamos em combate. Conseguimos pegar aí uns 90 a 100 FPS, então área aberta nós pegou aí 70, área aí mais fechada, o FPS sobe porque é menos coisa, menos vegetação para a placa de vídeo trabalhar, então a gente vai ter aí um FPS mais alto. Então 70, 80 para uma área aberta e área fechada nós conseguimos pegar uma média de 86 FPS. Deixa eu ver aqui como é que fica também um Quad HD. Agora testando aí também em Quad HD, sem o FSR, alguma tecnologia de upscale, com os gráficos aí no Ultra, máxima qualidade em Quad HD. É lógico que tem o Ultra mais, depois que você zera o game, mas no Ultra aí já dá pra gente ter uma noção. Nessa parte aqui tá se mantendo 60 FPS, quando você tiver numa área mais aberta aí, possa ser que o FPS dá uma boa de uma caída, igual aconteceu nos testes aqui. Testando aqui também numa área mais aberta em Quad HD, a gente vê que o FPS dá uma caída, mas está ficando próximo dos 60, ó lá, se mantém com média de 55, 60 FPS. Qualquer coisa eu vou até testar aí um 4K para ver se o FPS cai demais no Cleitão aí God of War. E deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa configuração no God of War Ragnarok, que tá para sair dia 19. Deixa nos comentários o que você acha, se vai rodar legal 1080p ou se a gente consegue até brincar em Quad HD e mantendo aí um excelente gráfico. Agora testando também um 4K com Ultra, qualidade aí 4K no Ultra.
aí o FPS já caiu aí para uma média de 38, numa área aberta, numa área fechada você vai conseguir pegar um FPS. Aqui eu recomendaria baixar aí para um alto, para manter um FPS mais alto, que seria interessante. E mesmo na qualidade no alto, deixa eu até colocar aqui, mesmo na qualidade no alto, o game ainda se torna bonito, fica bonito ainda, e a gente já pega aí uma média aí de 38, não subiu tanto o FPS, o 4K é mais pesadinho. O 4K é mais pesadinho. Agora, em questão de stutters, travadinhas, quedas de FPS, não tá acontecendo, tá se mantendo aí o frame time bem liso. Então 4K aí seria legal você abaixar um pouquinho mais. Deixa eu colocar aqui nas configurações gráficas do original para ver como é que se mantém. A refrigeração que a gente está utilizando nessa bancada aqui de testes é um Watercooler H100X, né, para segurar esse processador, principalmente o God of War aí, que faz com que o processador esquente um pouco mais, e tanto o processador quanto a placa de vídeo tá ficando numa excelente temperatura. Alan Wake 1080p no nativo, qualidade aí no alto, sem o Ray Trace é difícil de rodar. Nós conseguimos aí uma média de 50 FPS aqui no Alan Wake, e o frame time aí tá dando uma oscilada bastante. Aqui no nativo, legal, assim, você tem uma melhor estabilidade ao utilizar aí o FSR como muleta. Infelizmente tem que utilizar o FSR como a muleta, e mesmo assim o frame time tá variando um pouco. Então é travar, ativar o V5 e travar o FPS e ser feliz. O game aqui tá rodando aí muito bem, acima dos 60 FPS, mesmo utilizando aí o FSR. Eu não vejo que a qualidade da imagem degrada bastante. Eu vejo alguma degradação nas sombras, alguns grosh em alguma coisa que está mais longe, mas visivelmente o que está mais próximo eu consigo perceber perfeitamente. E também, dependendo da movimentação que eu faço com o personagem, eu vejo aí um grosh ao redor do cabelo do personagem. Mas isso daí não vai me incomodar quando eu estiver aí sentado no sofá com o controle jogando o game. Valorant 1080p, qualidade aí tudo no baixo. Aqui no Vavazinho Valorant a gente consegue aí uma média bem próximo dos 300 FPS. O game tem diversos mapas, então cada mapa aí você pode ter uma média, até mesmo modo, dependendo, você pode pegar uma diferença de FPS. Esses testes aqui é para você ver uma média que a sua configuração pode rodar. O consumo da memória RAM tá pegando ali uns 10 GB, o consumo da VRAM tá pegando ali nem 4 GB, e eu tô tendo aí um frame time liso. Acredito aí, para quem tá mirando 240 Hz 1080p consegue nessa configuração tranquilamente. Se o foco é somente o Valorant, aí é pegar um processador forte e uma placa de vídeo intermediária, que já vai te entregar aí uma excelente FPS, excelente qualidade. Spider-Man Miles Morales 1080p com os gráficos aqui no muito alto, e dentro do jogo a gente consegue ter bastante FPS acima aí dos 60, abrindo margem aí para um Quad HD, talvez aí até um 4K se você mexer aí na qualidade. Média aqui 88 FPS, a plaquinha de vídeo 100%, 98 ou 100%, o processador batendo ali até 62% de uso, entregando aí um excelente frame time. Tem alguns momentos aqui que o FPS deu uma variada, deu uma leve caída, vamos ver se volta ao normal. 76 de média. Olha lá, aqui ficou, aí voltou, teve algum momento ali que o FPS foi um pouquinho para baixo, como vocês podem ver, deu uma oscilada no frame time. Vamos ver se mantém, né? Mantém aí acima dos 60 FPS. Lembrando, pessoal, com esses testes aqui eu desabilitei o gráfico integrado, estou somente com o gráfico da placa de vídeo, né?
desativei o gráfico integrado, já que eu tenho uma placa de vídeo nível aí de uma 7600 ou anda 4060. Nesse caso aqui eu não precisaria utilizar o gráfico integrado. Rogacy Legacy 1080p com os gráficos aqui no Ultra. Vamos ver quantos FPS que a gente vai ter nessa máquina. O Rogacy Legacy é um game um pouquinho pesado, principalmente para placas de vídeo da AMD. Placa de vídeo da Nvidia se sai um pouco melhor, é um pouco mais otimizado, e também é um game também que pesa um pouquinho pro lado do processador, e aqui a gente consegue rodar tranquilamente, mantendo a média próximo dos 60, a placa de vídeo 98% de uso, enquanto o processador tá ali pegando até 42% de uso. Uma coisa aqui que é bem notável é o consumo da memória RAM, né, no game. No Full HD consumindo aí 25 megabytes, tá? 25 megabytes de 32 que a gente tem. Não sei se o game aloca as memórias ou se utiliza, né? Não sei, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Conseguimos aí brincar aí com a média de 60 FPS, tranquilo. Rogacy Legacy com as configurações gráficas aqui em 1080p sem utilização do upscale, de algum tipo de upscale, utilizando a suavização do XeSS, que para mim fica muito mais bonito do que o próprio nativo do jogo, e a qualidade no muito alto. Aqui a gente consegue aí manter aí os 60 FPS, qualquer coisa abaixar alguma coisa, ou utilizar tecnologia de upscale ou gerador de quadros. Dessa forma aqui para mim tá boa para mim jogar, né? Tá boa, tá se mantendo aí 55 de média. Eu desativando o MAC Afterburner, eu nem vou notar aí se o game tá 60 a 50, que a minha percepção quando tá bem pouco, aí talvez eu não sinta tanto. Agora, se cair aí para uns 30, 25, aí vai ser bem mais notório, vou notar bem melhor, bem mais. Aqui, ó, consumo da RAM tá em 15 GB, consumo da VRAM tá pegando aí seus 8 GB. The Last of Us 1080p. A qualidade aqui, os gráficos tá no alto barra ultra, essa própria qualidade que o próprio jogo me deu, depois de eu esperar o carregamento dos shaders. E aqui nós temos aí o processador 90% de uso, bizarro esse game, ele estressar o processador. Nós temos processador 90, 88, 90% de uso, consumo da memória RAM quase os 15 GB. E a placa de vídeo tem 98%. Em 1080p nós está alcançando aí uma média aí acima dos 60, média aí de 66. Esse cenário aqui que a gente tá é um cenário aí que tem bastante NPCs, bastante zumbis, né? Então vai pesar aí um pouquinho da nossa configuração. O frame time tá legalzinho, tá dando para brincar tranquilamente. O processador não tá batendo seu 100% de uso, stutters, travadinhas, queda de FPS não tá acontecendo. Tá bem fluida, né? Tá bem fluida, se mantendo aí média bem próxima aí dos 60 FPS. O Kong Black Mist, o Kong rodando aqui com o mod aí do Goku. Deixa eu mostrar as configurações gráficas que está o jogo, que está o game. O game está em 1080p, sem utilização aí nos gráficos aí, sem utilização de tecnologia de upscale, gerador de quadros, e o escalonamento está em 100%, a qualidade do jogo muito alto, e aqui na qualidade da iluminação global eu deixo embaixo por conta aí de um bug que tem aí onde o jogo fica escuro. Vamos utilizando aí o TSR, ó, e aqui a gente consegue aí rodar próximo dos 60. O que eu sinto, tá? O que eu sinto com essa configuração? Sempre que você vai iniciar a partida ou o jogo, ou vai iniciar o seu load ali, sempre no início vai dar umas quedinhas de FPS, depois estabiliza. Utilizando essa configuração, praticamente a maioria dos jogos, tanto em história e campanha, até alguns jogos competitivos, eu senti isso, tá? No
início aí da partida você sente aí algumas travadinhas, quedinha de FPS, mas depois fica bem estável, beleza? Depois aí é só o início, só quando você abre aí o seu save que você tem essas travadinhas, que igual vocês viram ali, tinha acabado de iniciar o jogo e eu percebi algumas quedinhas de FPS, depois assim tá bem estável. Então com essa configuração eu percebi isso em alguns jogos, principalmente alguns jogos aí que usa muito de recurso como memória VRAM ou essa nova engine aí da Epic. Deixa eu ativar aqui o Frame Generation também. Vamos ver como é que fica aí com o Frame Generation. Com Frame Generation aí a gente já fica com FPS para cima dos 60, mantendo aí uns 80 FPS. O game aí dá para você otimizar, né? Otimizar ele bacaninha para você desfrutar aí a máxima qualidade. Dá para brincar em Quad HD perfeitamente com essa configuração, até um 4K aí, dependendo aí se você não for muito exigente com a qualidade gráfica e quer desfrutar aí de um 4K, tem uma TVzinha aí 4K e quer desfrutar aí de um 4K. Agora pessoal, testando aí o Red Dead Redemption 2, 1080p, qualidade aí no Ultra, máxima qualidade em 1080p. E aqui no Red Dead Redemption 2 temos aí uma média de 76 FPS, acima aí, bem acima aí dos 60, né? Rodando aí qualidade 1080p no Ultra, uma excelente placa de vídeo, entregando aí um excelente desempenho. O consumo dela tá ficando ali até 270 watts. Fonte aí de 550 watts é mais que o suficiente, até se fosse uma fonte de qualidade de 500 já segurava tranquilo, mas uma fonte de qualidade, não é qualquer fonte aí, principalmente essas fontes que a gente tem aí no mercado brasileiro, né, que muitas das vezes é um 80 Plus bronze, só que dentro da fonte aí tem um corte de custo, onde aí a fonte não vai entregar a constância, né, de uma energia em watts. Aqui tem margem aqui também para brincar em Quad HD. O processador tá indo muito bem, não tá tendo stutters, travadinha. O Red Dead Redemption 2 eu viso que é um jogo aí bem otimizado, tem excelentes gráficos e ele é bem otimizado. Warzone 1080p com a qualidade gráfica que é tudo no baixo, no mínimo, em 100% de resolução de renderização, 1080p nativo. E aqui a gente está no mapa aqui Ressurgência, no modo Ressurgência, conseguimos aí uma média de 146, 147, 148 FPS, processador batendo aí até quase 80% de uso. O Warzone utiliza bem do processador. Na nossa placa de vídeo tá ficando ali 85, 87, alguns picos 97% de uso. Tá ficando aí com a média mais ou menos aí de uns 150 FPS, 1% low, 0.1 tá ficando um FPS, tá se mantendo, né, o FPS, não tá tendo aqueles stutters, aqueles micros stutters, aquelas travadinhas, tá se mantendo. E se você quer ver testes mais completo, comenta aí, up completo, comenta aí se você quer ver testes mais completos e também acompanhe as nossas lives. Geralmente nas nossas lives aí no dia domingo a gente faz aí a gente faz testes aí que o pessoal tá pedindo no momento lá da live. Então, se quer ver os testes mais completos e dependendo da sua configuração que vocês querem ver aqui no canal, deixem aí nos comentários. Tem aí o canal do Telegram, canal do Instagram. Qualquer dúvida e sugestão, deixa lá também. Ó, tá se mantendo aí média de 160, tá segurando 144 Hz no Warzone aí, sem utilizar a ação de alguma tecnologia de upscale, tranquilo. Conseguimos pegar uma média aí bastante FPS com essa configuração, em torno aí de uns 190 de média, bastante FPS. Esses jogos competitivos que tem vários mapas, essa média de FPS é para você ter uma noção de quantos FPS pode chegar o seu jogo.
Aqui tá em 1080p, tudo no baixo. O uso da placa de vídeo tá em 84, 85. Tem margem aí para você subir um pouquinho a qualidade gráfica e manter também assim um 144 Hz tranquilo para você que tem um monitor 144 Hz. O uso da memória RAM tá bem baixa, 12 GB. A maioria dos jogos que a gente testa que dificilmente puxa mais do que 16 GB, a não ser jogos como Hogwarts Legacy, The Last of Us e alguns outros títulos recentes que usa ou talvez aloca mais memória RAM, né? Não sei se é por conta aí do jogo ser mal otimizado ou pesar bastante nas texturas. Tem essa, vamos dizer assim, tem esse estilo de jogo que tende a puxar mais. Agora na maioria mesmo vai ficar aí com média abaixo aí dos 16 GB de RAM. Ali no processador tá pegando ali 50% de uso, o processador se mantendo aí 60 graus. Agora, olha lá, a placa de vídeo chegou a bater um pico aí de 96% de uso. CS2 1080p com os gráficos aqui no alto. E aqui, pessoal, testando aqui o modo casualzinho. O casualzinho aqui nós tá tendo aqui uma média 140, 138. Tá assim, dá para brincar uns 144 Hz 1080p tranquilo. Ó, o frame time tá rodando liso. Nós temos aí a placa de vídeo trabalhando em 50% de uso. E o processador ali 42% de uso. Jogos competitivos que vai limitar um pouco aí. Eita, que bomba. Jogos competitivos que vai limitar aqui muitas das vezes que vai limitar aqui muitas das vezes é o processador e não a placa de vídeo, mas já tá entregando aí um FPS legal. Daqui a pouco eu vou colocar no baixo também, pra gente ver como é que fica aí no baixo. Agora testando aqui em 1080p com tudo no baixo. Não subiu tanto FPS. Não subiu tanto FPS. Tá trabalhando ali na média de uns 200 FPS. Ó, tá ficando ali 200 FPS, uma média de 177. Eita, uma média aí de 177. Agora testando aí uma comp competitiva 1280 por 1024 com tudo no baixo. Vamos ver se a gente tem mais FPS. É a mesma coisa. Praticamente aqui o FPS é a mesma coisa, mas vamos dar uma testadinha aqui para vocês verem como é que fica a questão de estabilidade, FPS. Eita, os caras tá... Nem sei de onde que tá vindo pipoco, mas tá bom. Ó, tá pegando ali uma média, tá pegando um FPS até 250 e média 180 FPS. O CS2, esse CS2 ele vê um game que ele qualquer processador que tem bastante cache LT. Agora, pessoal, testando aqui o Free Firezinho, né, no emulador. Free Firezinho, as configurações aqui tá em 1080p, 1080p, e aqui tá pegando ali 90, 100. Cara, a placa de vídeo quase não tá sendo usada. A placa de vídeo quase não tá sendo usada. Placa de vídeo ali tem 7% de uso. A placa de vídeo. E o processador tá 48% de uso. Nós entregando aí uma média de 120, 121 FPS. FPS, nossa, agora nós chegou aqui no local que tá cheio de nega ali, ó. Nossa, aqui vai ser legal pra gente testar, ó. Aqui vai ser legal pra gente testar.
ó, tá se mantendo aqui 105 FPS de 105 FPS. Tá se mantendo aí no Free Fire aqui uma média aí de 100 FPS. Eu não sei como é que você joga esse jogo, se com a quantidade de FPS, se esse FPS aqui tá bom, deixa aí nos comentários se esse FPS que a gente tá pegando aqui no jogo é bom para vocês jogarem, ou vocês preferiam jogar aí, ou vocês têm o costume de jogar com mais FPS. Eu fui banido permanentemente da minha conta principal do FF, porque baixei textura de Minecraft. Mas você jogava no que, Samuelzinho? Você jogava no celular ou você jogava no PC mesmo, meu bom? Ó, Free Fire aqui tá mantendo aí uma média de 100 FPS. Testando aqui o 5M com as configurações gráficas 1080p. Muito alto essa configuração. Já vamos pegar um veículo e sair aí de um rolezinho e ver, né, o desempenho que tem aqui essa configuração. Já vamos, ó, esse servidor que eu tô testando, que eu testo aqui é um servidor bem pesado, tá? Bastante play, eu gosto de testar numa situação de bastante play pra gente ver aí até quanto que a configuração aguenta. Cara, 70 FPS. Nesse, ó, testando aqui o 5M. 5M é um jogo aí de multiplayer, é um jogo aí de bastante play. Jogos de bastante play é o processador que trabalha mais do que a placa de vídeo. Nesse caso aqui vai forçar mais o processador. Se eu quisesse ter mais FPS aqui no 5M, eu investir no processador que tem aí um cache L3 alto, né? E tem um clock mais alto e já é um PCI Express 4.0. Não que o PCI Express não vai interferir tanto, mas se eu pegar aqui um processador que tem um cache L3 mais alto, ele vai me entregar mais FPS. Tenho testes aí no canal que eu fiz testes, e aqui para o 5M o que eu indico são os processadores. Para quem quer ver FPS na tela, eu indico colocar processador, aqueles processador 3 que nem o Ryzen 7 5700X 3D. Esses processadores que tem um 3D da AMD, esses processadores que são processadores para empurrar FPS, tanto no 5M quanto aí no CS2, no Warzone, esses jogos aí que são competitivos aí. Se você combar 4060, 7600, essas placas de vídeo assim, uma 3060, com esses processadores você já vai ter uma margem de mais FPS. Resident Evil 4 Remake 1080p, os gráficos aqui eu coloquei tudo no máximo e eu vim aqui na qualidade de texturas e abaixei para 2 GB de memória VRAM para não estourar a memória VRAM da nossa placa de vídeo e não ficar dando aqueles estanteres ou micro estanteres. E aqui, pessoal, chegando ali na cabana onde a gente vai derrotar vários ganados ou vai confrontar com vários ganados, nós tá pegando aí uma média de 80 FPS, bastante FPS. Travadinha instantes, não tá acontecendo, tá me entregando um FPS fluido, um desempenho bom. E aqui assim, é lógico aí que jogos de história, campanha, o legal é você travar a 60 FPS e até não ter aí aqueles cortes de imagem aí, ativar o V-Sync. Consumo aí, bateu um pico aí de uns 305, 310 watts da fonte. Eu utilizo aí o antímetro, essa telinha que você está vendo aí na tela é o consumo em watts que esse PC tá pegando, tá? É o consumo em watts. Então aí é mais ou menos aí uma fonte de 550 watts, já fica mais que o suficiente, fonte de qualidade para tancar essa configuração em todos os jogos que a gente tem que testar para tancar essa configuração.
o FPS tá ficando entre 70 e 80, 1% low, 0.1 tá ficando bom. Qualquer jogo aí é otimizar. Você consegue pegar uma RX 580, otimizar e te entregar 60 FPS tranquilamente. Então qualquer configuração, qualquer PC que você tiver, é você otimizar, tá? Otimizar é lógico. Se você tem uma placa de vídeo mais fraca, um processador mais fraco, não espere jogar no Ultra. Agora, se tem uma placa de vídeo aí com o nível de uma RX 6650 XT, RX 7600, RX 6600 XT, esses níveis de placa de vídeo, a maioria dos jogos você vai tancar um 1080p no Ultra sem nenhum problema, né? Sem nenhum problema. Pegar aí um Ryzen 5 5600G ou até mesmo a versão GT e desfrutar aí de um excelente desempenho. Resident Evil 4 é um game que utiliza bem de memória VRAM. A gente vê aí que placa de vídeo 8 GB, se você deixar o FPS destravado no 1080p e colocar na máxima qualidade, vai ter stuntress em alguns cenários, principalmente cenários do fogo, da água, da chuva. Você vai ver o FPS cair. Mas se você travar aí a 60 e não esforçar tanto na qualidade gráfica, você consegue ter um excelente desempenho. Conclusão dos nossos testes: o Ryzen 5 5600 custando aí na faixa de uns 700 reais, é um excelente processador. O gráfico integrado dele é forte, dá para brincar vários jogos, aqueles jogos casuais, brincar em um emulador, você otimizando o emulador, por exemplo, o emulador de PS3, e relembrar aqueles jogos bons lá da era do PS3, até mesmo emuladores do PS2, e jogar mais um casualzinho, né? Jogos aí de jogos mais leves, né, ou até mesmo jogos mais pesados, só que utilizando recurso como DLSS não, o FSR, no caso aí do lado da AMD, utilizando o FSR, gerador de quadros nos games que tiver, até você colocar uma plaquinha de vídeo. Se vai montar já com a placa de vídeo, aí eu te recomendo já ir no Ryzen 5 5600, que você vai ter um melhor aproveitamento, vai ter um melhor desempenho. Esse processador é um processador um pouco mais quente em comparação ao seu o 5600G e até mesmo o 5600. Então, o gráfico integrado desse processador não segura a temperatura. O gráfico integrado não, né? O Cooler Box que vem no processador não vai segurar a temperatura do processador. É bom que você invista aí no air cooler melhor para desfrutar, né, de um desempenho melhor e não ver o processador ficando ali a 100% de uso. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos e nenhum de nossas lives, e nos vemos aí no próximo vídeo. Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page.